Hello, people! Satisfação! Estamos aqui novamente em mais um episódio do podcast My Business, do grupo My Job. E é um prazer estar com você aqui hoje. De fato, eu tenho sido profundamente edificado e aprendido em cada episódio que temos tido aqui hoje. E tenho certeza absoluta que hoje não será diferente. Estamos com, basicamente, uma celebridade aqui hoje. Alguém que constantemente, se você olha para a esquerda, para a direita, às vezes você vai no aeroporto de Campo Grande, no meio da cidade, você vê o seu rosto. E estamos aqui com o nosso querido e amigo doutor Baltazar Sanabria. Hoje estamos à noite, muito boa noite aqui. Como você está? Está bem hoje? Tô bem, cara. Obrigado aí pelo convite. Satisfação estar aqui com você nesse podcast aí que eu tenho certeza que está Sensacional. sensacional. E será. Eu tenho absolutamente convicção quanto a isso. E você sabe que é algo que a gente tem o costume? Eu vou te chamar, você vai preferir de Baltazar ou de Sanabria? Tanto Não, me dá faz, uma aí, cara. porque eu não- Fala Sanabria. Sanabria, vou chamar de Sanabria, é o branding. Vamos lá. Isso aí. Vou chamar o Sanabria de Sanabria. Sanabria, pra mim é uma alegria estar aqui. Aliás, eu ainda vou começar esse podcast dizendo inquestionavelmente que eu ainda não fiz um tratamento com você, mas procurarei sua clínica, porque todos que assistem o meu podcast podem com toda certeza, diante desta luz que vem sobre mim, e quando eu olho para cá, já enxergam algo aqui, uma calvície aqui nesse canto. E sabe o que é interessante? Algo que eu comecei a perceber nesses últimos tempos, e eu não sei se isso começou a aparecer, você vai poder me dizer mais, mas vamos começar falando um pouco sobre os homens, essencialmente, e o cuidado deles quanto à beleza, quanto à estética. Porque nós sempre ouvimos que homem é um negócio bruto, Sim. não é mesmo? Homem é masculino, e a masculinidade não tinha a ver com isso. Passamos um pouquinho na história pelo período, talvez aquele período mais metrosexual, mas chegamos em algo que o homem hoje faz harmonização, o homem hoje faz botox, o homem hoje cuida da calvície, algo que parecia não se importar. Você acha que isso foi um paradigma que mudou porque facilitou ou porque simplesmente a mente do homem moderno de hoje é diferente do homem do passado? Ah, cara, acho que mudou muito, né? Acho que com as mudanças do tempo, né? Rede social, acho que tudo isso acaba eh, trazendo para a mente do homem e da mulher também desejos diferentes, objetivos diferentes. Porque você começa a conviver ali, rede social, e você vê um cara que tá se cuidando. Hoje, muitos caras antigamente se cuidavam e mentia que não se É cuidava. verdade, é verdade. Hoje o cara tem liberdade de falar, não, eu faço botox, eu faço depilação, entendeu? E era algo que as pessoas não tinham, talvez, essa ousadia, né? De Exato. poder contar isso, né? E hoje com a rede social aproximou muitas pessoas e se tornou uma coisa comum e permitiu que os homens se permitissem ter esse cuidado, Você né? falou, vou entrar nessa onda. Vou Porque aproveitar essas o cara tá oportunidades. fazendo, por que que eu não vou fazer? É. Né, vou me sentir melhor. E com certeza o homem hoje ele se cuida muito mais, né? Sanabria, eu tenho o costume, eu sempre entendo que às vezes a gente olha um cenário de como um profissional é hoje e a gente diz assim, uau, um profissional de sucesso. Mas todo profissional de sucesso, ou pelo menos aquilo que ele expressa como sucesso, tem uma história por trás. Com certeza. Né? É interessante, ninguém começa do final. Todo mundo começa do começo. Absoluto, né? Eu queria entender um pouquinho a sua história. Vamos falar, você é da onde? Você é de Campo Grande? Você é da onde? Cara, eu sou douradense. 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 Mas Eu aquele que nasci. cresceu em Dourados? Ou... Cara, eu nasci, cresci em Dourados, fiz faculdade em Dourados. Ah, é. É. Foi universidade qual de Dourados? Federal Foi? de Dourados. Federal. É. E foi medicina. Medicina, exatamente. Fiz medicina em Dourados. E quando eu me formei, eu tinha desejo de fazer cirurgia, né? Pensei em fazer endoscopia. Não tinha uma coisa muito definida, né? Vamos voltar um pouquinho antes. Você falou que você fez medicina em Dourados, né? Você morou em Dourados a vida inteira. Você é de que ano? Eu sou de 86, Você é de 86. Você é jovem, 38 né? anos. 38 anos. Você nem chegou no 40, a gente tá dentro dos 30 anos. Né? Exato. Quando você foi para Dourados, me conta um pouquinho ali da sua família. Hoje você foi criado só pelo seu pai, pela sua mãe, família Não, tradicional. família tradicional, tenho, né, tive pai, mãe, tenho duas irmãs, né? Eu sou filho do meio Aham. e cresci em Dourados, uma família religiosa. Seus pais faziam o quê?
Meu pai mecânico. Mecânico. Meu pai foi mecânico a vida De toda. carro? De carro. De carro. Minha mãe, ela é radialista, né? Legal. Ela começou... é, passou uma fase da vida dela doente, né? Falando... mentalmente falando, né? Uhum. Você cresceu com isso? Cresci com isso. Né? Tá. Fez parte da minha infância. Esse processo de doença mental da minha mãe. Isso gerava uma mudança de humor constante. Com certeza, né? E aí, depois de um tempo ali, já na adolescência, ela se recuperou, se restabeleceu, e aí ela se tornou radialista, né? Comunicadora. E aí, desde então, ela é comunicadora. Perceba que dentro da sua casa você disse que você tinha um pai que era mecânico, uma mãe que então na sua adolescência radialista. Mas nenhum dos dois te influenciou para caminhar, nem do lado do seu pai, nem do lado da sua mãe como profissão. Tinha alguém que Não, foi um... cara, eu não tive influência. Eu sou o único médico da família. Na verdade, recentemente, uma prima minha se formou, mas assim, do lado da minha mãe, do lado do meu pai. Meu pai tem 10 irmãos, até então não tinha nenhum médico. E faz uns 2 anos que eu tenho uma prima que se formou em medicina por parte da minha mãe. Mas você teve essa percepção falando sobre medicina, mas quando... Porque hoje a gente visualiza, né? A juventude faz o ensino médio, Uhum, termina o ensino médio não sabendo grande parte o que vai querer fazer. é. Né? Será que eu vou fazer o quê? Muitos não sabem o que vai fazer, falam, vou fazer alguma faculdade mais fácil, pelo menos para eu ter uma faculdade. Poucos às vezes sabem exatamente, eu tenho um sonho, tenho um anseio, tenho uma vocação. Você teve uma percepção, agora iniciando quanto à medicina. Você lembra em alguma fase da sua vida que você Cara, falou, cara, é isso que eu quero? desde criança, tipo, 4, 5 anos, minha mãe fala que eu queria ser médico. Verdade. Desde sempre. Por quê? Será que ela viu o quê? Não faço ideia, cara. Ela Ela falava assim falava que que você eu queria cuidava das... queria ser pediatra quando eu tinha 4, 5 anos. E isso veio me acompanhando. E eu desde sempre soube que é uma carreira difícil de ser alcançada. Então eu tinha uma dedicação acima da média na escola, Quando você né? fala na escola, você tá falando aí já de ensino Desde médio ou desde sempre, antes? desde antes. Sempre assim, aluno muito aplicado, dedicado, estudava muito, né? Então sempre tive boas notas. E aí quando eu terminei o ensino fundamental na 8ª série, Você estudava escola escola privada? pública, Pública. pública. Sempre escola pública Sempre até... escola pública. E aí, quando eu terminei o ensino fundamental, a gente foi em busca de uma bolsa numa escola melhor de Dourados. E aí, baseado no meu currículo, eu consegui uma bolsa de 100% Para fazer o ensino para médio. fazer ensino Que médio. escola que você fez lá em Dourados, ensino Escola médio? Franciscana Imaculada Conceição. Imaculada Conceição. É, Aham. era uma das escolas, uma das melhores. Hoje é uma escola muito boa ainda, né? E aí, ali eu tive acesso, né? Uma educação melhor. E querendo fazer medicina Quando você sempre chegou no empenhado. ensino médio, você percebeu uma diferença pesada, considerando que foi uma escola particular e boa, É principalmente na época absurda, né? de ensino? Era muito diferente daquilo que você Muito recebia? diferente. Muito, tive que Porque, penar muito. porque você era uma criança considerada uma criança inteligente quando nós estávamos falando do período do ensino médio, em comparação com os seus colegas. Tipo, Mas quando você entra no ensino médio, até ensino em fundamental era número 1 da turma, sempre, número 2, assim. aham, Na hora que eu fui pro privado, eu era mais um, entendeu? Nunca tinha feito exame na vida, caí no exame. foi. Então é uma diferença de qualidade muito grande de ensino, né? Eu me recordo, Sanabria, que essa pergunta, pelo menos entre eu e meus amigos de faculdade, muito começou a se iniciar quando nós avançamos no período do ensino médio, Uhum. né? E quando eu falo avançar, eu tô falando quase entrando no 3º ano do ensino médio, né? Dizendo assim, olha, estamos chegando, Vamos ter que fazer alguma coisa. vamos ter que fazer alguma coisa. Qual é a próxima etapa? Para onde a gente vai, né? Quando você entrou no 1º ano, você já sabia que você queria fazer medicina Eu já quando sabia, terminasse? já, desde sempre. Eu nunca quis outra profissão. E você já sabia aonde você queria? Você já sabia tudo? Ou não? Você falou, vou tentar Não. no Brasil, vou para São Eu tentei Paulo, em algumas universidades, tentei no Paraná, tentei no Mato Grosso, e tentei no Mato Grosso do Sul, tentei em São Paulo, e passei só na minha cidade. E você passou de primeira? Ou não? Demorei Você falou, 2 anos. Você Demorei 2 anos. Você terminou o ensino médio. Aí eu terminei ensino médio, fiz 2 anos de cursinho. Aham. E aí, depois do 2º ano, eu passei. Você ficou chateado de ter que continuar na sua cidade? Porque tem gente que, quando você faz pra fora, eu imagino que você tem
uma pretensão de falar, Cara, vou sair da casa dos meus pais, vou viver o mundo, porque você já morava numa cidade do interior, podemos dizer assim, sim. né? Ainda que seja a segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul, mas é uma cidade do interior, não era uma capital, e independentemente era uma cidade pouca Teve uma quantitativa. frustração, sim. Teve uma frustração, porque eu quase entrei na Federal do Paraná, em Curitiba. Então, assim, eu já me imaginava morando em Curitiba. Então, assim, eu gostaria sim de ter uma experiência em morar fora, mas ao mesmo tempo a minha família não tinha muita condição, Entendi. entendeu? Então, assim, no final o melhor pra mim era de fato que eu passasse só em Dourados, porque, enfim, ia ter algumas dificuldades financeiramente falando, né? Então, não tenho dúvidas que foi o A sua melhor que família poderia não era acontecer uma pra mim. família de muitos bens e posses. Não, de jeito nenhum. Não. Até porque você acabou de dizer que Meu pai foi era na bolsa, mecânico, né? Que exato. você. O ensino médio eu fiz com bolsa, meu pai era mecânico, né? Minha mãe começou a trabalhar na comunicação, eu estava no ensino médio ali, enfim, não tinha, Não tinha. eu tinha mais duas irmãs, então, né, Tinha um tinha o custo custo para delas 3 filhos, também, né? entendeu? É, E, e vamos avançar então na faculdade. Você entrou na Universidade Federal Grande Dourados ali. exatamente. Universidade Federal de Grande Dourados. Passou depois de 2 anos, a gente deve estar falando aí do que uns 24 anos, mais ou menos, né? Porque acho que. Não, 24 é quando termina, desculpa. Não, Você 19, terminou com né? 19 anos, então. Você entrou com 19 anos na Me formei com faculdade 25. e se formou com 25 anos. E quando você terminou a faculdade, é aquele grande. Eu conheço amigos que fazem medicina, que é a segunda pergunta, né? Você vai fazer o quê? É, que você faz a medicina, é lindo, é difícil, é complexo. Eram 6 anos também? 6 anos. 6 anos de medicina, e você fala, e agora? Cara, aí é outra luta, né? Porque assim, você faz cursinho para entrar em medicina e aí a prova de residência também é muito difícil. Dependendo do que você for fazer, você tem que fazer outro cursinho. E aí, quando eu tava no quarto ano de faculdade, eu tinha um carro que eu tinha ganhado uma ação judicial, eu não lembro quanto que foi, mas era um Uno assim bem simples. E aí no quarto ano eu vendi esse Uno para pagar quinto e sexto ano de cursinho para medicina, para fazer Uhum, prova de residência. uhum. Né? Então, o dinheiro do Uno eu Então, no quarto ano, você já estava se preparando para a prova de para prova de residência. residência. Você se preparou 2 anos antes de Dois terminar a anos, faculdade. exato. E mesmo assim, enfim. E era residência em qual Então, área? eu não sabia exatamente o que eu Você faria. fez um genérico, era um Fiz assim, cursinho é geral. tudo igual, na Entendi. verdade. As provas são iguais, né? Tá. Dependendo da área que você vai, só que as notas é mais difícil de entrar ou não. Mas as provas são idênticas. E aí, eu vendi esse carro para pagar os 2 anos de cursinho. No último ano, eu comecei a namorar a Camila, que é minha esposa hoje. Tá, no último ano da faculdade. Exato. Uhum, E aí, eu terminei a faculdade, eu passei direto na prova de residência em cirurgia geral, uhum. lá em Curitiba. Curitiba. É. E aí, beleza. Só que esse primeiro ano, eu não poderia ir para residência porque você tem que cumprir serviço militar. Ah, é? Médico, em algumas regiões do Brasil, obrigatoriamente tem que cumprir serviço militar. E aqui tinha? Tinha. Ainda tem? Tem ainda. Ah, é? Eu não É. sabia que era obrigado. E aí eu fiquei um ano no exército com a minha vaga garantida para depois ir para residência, né? Uhum. E aí nesse processo de ir embora para Curitiba, eu falei, cara, não vai dar certo eu namorar à distância. Aí eu decidi casar. Aí a gente casou em maio de 2013. Que daí eu iria pra Bendita Curitiba em residência. 14. É. Ah. E enfim, no final me mudei pra Curitiba, fiquei 2 meses, detestei a experiência, detestei a cidade, detestei a residência, detestei tudo. Antes de completar o mês de abril, eu pedi baixa e voltei pra minha cidade, pra Dourados. Você abandonou a residência. E É. você tinha levado sua esposa agora pra lá? Então, Ou eu não? desisti antes de casar. Ah, você desistiu antes de casar? Tipo, eu desisti em abril, meu casamento foi em maio. Entendi. Mas eu casei, normal. Você casou porque ia mudar de cidade. Não, que você não casou porque você ia mudar de cidade. Você já ia casar, Exato, mas você antecipou, organizou, falou, vamos exato. agilizar o casamento, né? E aí eu decidi não fazer Foi a. lá, ficou 2 meses. Eu acho que foi saudade da Camila. Você falou, essa cidade aqui é muito. Juntou. Essa cidade sem a Camila é Muito muito fria. fria. E aí você, então, falou, Aí eu não vou fazer e voltei, voltou. Mas aí você não tinha residência aqui. não tinha. Aí eu voltei pro cursinho. É. E aí? Aí eu voltei pro cursinho, aí estudei mais esse ano. E aí, final do ano, eu prestei aí eu não queria. Residência médica é assim. Dependendo da área, você tem que fazer um pré-requisito. Tipo, vai fazer cardiologia.
Você tem que fazer clínica médica 2 anos, depois cardiologia. Tá. Fazer cirurgia plástica. Cirurgia geral 2 anos, depois cirurgia plástica. Eu falei, cara, eu não vou fazer nada que eu tenho que fazer 4, 5 anos. Eu vou fazer alguma coisa que eu vou entrar Que dá pra fazer direto direto. e eu só vou fazer essa. Não vou fazer mais, porque eu, né? Não tenho Não tempo pra quero. ficar, não quero mais. Pô, Não. mas usar pra prova agora, depois usar pra outra prova. Tanta prova Você já nessa tinha vida que perdido eu um já ano de tinha feito, residência. né? E aí eu prestei dermatologia e neurologia. Nada a ver. Mas as duas de acesso direto. Aham. Dermatologia na UFMS e no Sul São Paulo. E neurologia na USP, Unicamp, nessas faculdades mais Mais renomadas. renomadas. Que dermatologia é muito difícil de entrar, né? Aham. A residência mais concorrida que tem. E aí eu passei de primeira em neurologia na Unicamp. E aí eu fui me matricular e aí na UFMS eu fiquei na lista, terceiro ou quarto lugar. E normalmente tinha o quê? 1, 2 vagas só. É 2 vagas. É. Eu fiquei em terceiro, eram 2 vagas. E eu fiquei em terceiro. Se você tivesse passado, você visualiza que você teria ficado na UFMS. Ou não? Essa era a Não, mas isso que perspectiva. aconteceu. Eu entrei na Unicamp e aí fui fazer minha matrícula na Unicamp. Aham. Quando eu tava em Campo Grande, voltando da matrícula, indo pra Dourados, me ligaram da UFMS. Você foi chamado na UFMS. Aí Aí eu peguei, dei meia volta, tava no Trevo indo pra Dourados. Dei meia volta, voltei e me matriculei na UFMS. a gente pode dizer que você quase então encaminhou pro lado da neurologia. Quase, me Eu acho que esses matriculei. são aquilo que a vida chama, né, de ponto de inflexão. Aquele momento que é aquela decisão, né? Aquele cenário que se você tomasse um caminho, você ia para a esquerda no resto da sua vida, se você tomasse outro caminho, você ia para a direita o resto da sua vida. Cara, Porque tudo que foi nós estamos falando teria sido completamente diferente. porque eu minha profissão é baseada na dermatologia, É. entendeu? Mas assim, aí eu passei Mas em você dermatologia. pensou muito ou você falou, não, tenho Não, certeza é isso que eu quero? acesso direto. Foi meu critério de escolha foi acesso direto. E só tinha essas duas possibilidades Sim, dentro você dos passou nas meus. duas, mas você teve alguma dúvida entre neurologia e Tive dermatologia? dúvida. Eu Você optei falou. pela dermatologia porque minha família estava em Dourados. Ou seja, a questão da influência familiar próxima trouxe. Pesou. E a Camila já estava Também. casada. Tava E ela casada. falou o quê? Ah, ela queria que eu fizesse dermatologia, né? Porque ela gostava mais ou porque ela falou que quero ficar perto da minha família? Também, tudo É, questão familiar. família influenciou Né? pesadamente. Aí depois eu passei no Sul São Paulo em dermatologia também, mas aí eu acabei optando por Campo Grande pela proximidade da família. E aí foi isso, cara. A gente casou, ficou em Campo Grande. Aí você entrou em dermatologia. Aí entrei em dermatologia. Quantos anos que era a dermatologia? São 3 anos. 3 anos. É. E quando você começou, você já estava trabalhando. Aí você tinha que trabalhar já. Ah, eu já trabalhava como médico plantonista, né? Plantonista, É, normal, tipo, eu mas já era casado, clínica fazia 2 anos. geral, É. né? Não tinha filhos, né? Não, Nem eu fui ter nada. filho agora, Foi ter recente. filho agora. E você começa então a avançar. Mas essa perspectiva de especialização, de abrir clínica, de alguma coisa, nem passava na sua cabeça naquele momento ainda. Nunca, cara. E aí, no segundo ano de residência, aí a Camila queria morar em Campo Grande, porque a gente se apaixonou por Campo Grande, né? E aí eu falei, cara, vamos ficar em Campo Grande. E aí eu falei, mas o que eu vou fazer em Campo Grande? Porra, ser mais um dermatologista aqui com uma caralhada de dermatologista. Não gostaria. E Dourados tinha um campo muito aberto pra dermatologia. Então a gente tava na dúvida se ficava em Campo Grande, Dourados, Campo Grande, Dourados. Eu falei, não, eu quero morar em Campo Grande. Aí eu conversei com meus chefes da residência. Cara, eu quero ficar em Campo Grande. O que você acha que dá pra fazer de diferente? Né, pra eu Não ser mais do mesmo. não ser do mesmo. Ah, dá pra você fazer câncer, dá pra você fazer cabelo. E aí eu comecei a pesquisar mercado, né? E aí no terceiro ano eu decidi que eu ia fazer cabelo. E aí, assim, foco total em cabelo. Cancelei todos os congressos de dermatologia que eu tinha me inscrito, dermatologia geral, e me inscrevi só em congresso de cabelo. E da onde que veio isso, assim? Porque eu conheço muitos dermatologistas e concordo com você que, de fato, não é um caminho normal para Não é, é um caminho muito todos. difícil de você trilhar, É um entendeu? pouco muito atípico, assim, Não, e essa área. assim, Mas tem- a dermatologia mas- convencional, você executa sozinho. A claro, dermatologia do cabelo, que é a que eu faço, eu preciso de 6, 7 pessoas. Então, de fato, é muito difícil você entrar. Mas assim, eu me decidi porque eu não. mas você viu alguma coisa? Você falou que Nada. você começou a pesquisar. Você falou assim: nossa, tem um médico em São Paulo, Não vi me inspirei nada. nele. Nossa, tem Nada. alguém na Turquia. Não vi nada, Felipe. Eu decidi fazer cabelo porque tinha uma carência de mercado. Eu tinha um profissional em Campo Grande há muitos anos, né? Com alguns resultados não tão. Exitosos.
os colegas médicos, os dermatos falavam, cara, eu mando meus pacientes todos pra São Paulo operar cabelo. Falei, caralho, né, não tem sentido, né? Uma capital e não tem um profissional pra fazer cabelo. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer. Sem nenhum tipo de conhecimento. Aí eu comecei a frequentar os congressos de cabelo em 2000, no terceiro ano de residência. Mas não aplicando nada ainda. Você falou, vou Nada. apenas começar a entender como é que funciona essa relação de cabelo, calvície, todos esses aspectos. E aí eu comecei a fazer alguns contatos nos congressos, né? Conheci um médico, mercado extremamente fechado. Assim, eu ia nos congressos, você puxava assunto com os caras, tipo, davam um vácuo em você, deixava por você quê? falando sozinho, real. Mas por quê? Mercado fechado, os caras não querem ensinar. É medo de concorrência. É de concorrência, reserva de mercado. Se eu mostrar, eles... Mas o Congresso não falava sobre como fazer ou era só genérico? Genérico, ninguém entrega nada. Ninguém fala, explica como é que funciona, o E método. aí eu falava com os caras pra eu ir na clínica, conhecer, ter uma experiência. Não, fala com a minha secretária, e nem respondia. Juro pra você, várias vezes eu fiquei falando sozinho. E aí eu me conectei com um cara num primeiro congresso, que foi o Alan. Eu lembro certinho, um congresso lá em Fortaleza. Você tava com quantos anos mais ou menos nessa época aí? Você lembra? Cara, 2016. Não, 2015. 2015 a gente Tava tá com falando 29. aí de... É. Ia Aham. fazer 30, né? Aham. E aí eu conectei com o Alan no primeiro congresso em Fortaleza. Aí teve outro congresso em agosto em Curitiba, me conectei com ele de novo. Ele foi o único cara que, tipo assim... Ele era da onde? Ele é de São Paulo. São Paulo. Foi o único cara que conversou comigo. Uhum. Conversou. Teve uma pessoa que conectou eu com ele, né? Que é a Ana Cecília. Aí a Ana Cecília me conectou com o Alan e me conectou com o Alex, que é um dermatologista de Israel. E aí o Alan deu uma moral pra mim, Uhum. que ninguém tinha dado. E aí eu comecei a falar mais com ele. Ele tinha clínica. Tinha clínica em São Uhum. Paulo. E o Alex também, mas o Alex Era de ele era de Israel. Aham. E aí é um fellow que eu tinha que pagar $10 mil pra ele ficar com ele. Enfim, no final o Alan falou, não, aparece lá em São Paulo. Tipo assim, Vai lá, vai lá, me sabe? dá um alô. Não vai, tipo assim, vai lá e foda-se, entendeu? Esse cara Será não vai que ele lá. vai? Não Vai vai, nada. vai nada. Vai nada. Aham, é quase aquele lá, vamos marcar. Né? Aham. Cara, eu desci lá na clínica dele. Você nem ligou. Você chegou? Não, nem tinha contato, não tinha telefone dele. Ah, Os caras não passavam. você É deu, surreal. você deu um Google e botou o nome dele lá, achou Achei a clínica dele. exatamente. Aí você tava em Campo Grande. Aí o que aconteceu? Como é que você falou? Desculpa, você falou pra Camila. Camila, vou lá me encontrar com um cara em São Paulo que eu conheço, mas nunca vi. Cara, parece que é mentira isso. Como é que foi isso aí? Aí eu falei assim, Camila, e a Camila me apoiando muito a fazer cabelo, porque ela Parceiraça. queria morar em Campo Grande, Aham. entendeu? E era essa a nossa oportunidade. Aí, tem duas áreas, tem a área do transplante e a área da tricologia. Tá. Que a tricologia é a parte clínica, né? Que é um profissional que trabalha com cabelo que não opera, mas trata doenças do cabelo. E tem a parte do transplante. E aí, assim, a minha chefe de cabelo da UFMS falou, Balta, tem a pós lá em São Paulo, da Aline Donati, é legal lá. As inscrições, elas vão abrir em janeiro, tem entrevista. Beleza. Ficou aquilo na minha cabeça. E aí, eu conversei com a Camila, eu falei, Camila, a gente vai embora pra São Paulo. A gente foi sem nada. Mas vocês foram pra visitar, pra morar? Pra morar, a gente encheu todas as coisas dentro do carro e fomos. Na ousadia. Na ousadia. Você falou, não vou conseguir me Eu especializar, não vou conseguir aprender Aqui em Campo nada Grande aqui é em sem Campo chance, Grande. é só São Paulo. Aí eu consegui um estágio em São Paulo, no ABC, que o último mês da residência, você pode escolher um lugar pra você fazer Isso, estágio. tá. Né? E aí eu escolhi em São Paulo. Então eu peguei o carro com a Camila, enfiamos tudo que dava dentro do carro e fomos pra São Paulo. Mas, Sem nada. tá, mas você já tinha reservado lugar pra morar, alguma coisa? Sim, Tá. exato. Você falou, Eu já fiz sei um onde a gente vai contato ficar. e aí tinha um apartamento vamos. que eu poderia ficar um tempo lá. E aí a gente foi pra São Paulo sem nada em vista, só com esse meu estágio de último mês da residência, com a ideia que o Alan poderia me receber e com essa ideia de que essa pós de cabelo abriria a vaga em janeiro. É tudo um pode ser que. A única coisa garantida era meu estágio de um mês. Aham. E aí a gente foi pra São Paulo dia 2 de janeiro, dentro do carro e partimos. E aí no dia 4, Mas dia te deu 5... medo? Te deu medo? Te deu algum? Porque assim,
Você tava dando um tiro no Um vazio. tiro no vazio. Aí Entendeu? eu não teria outra oportunidade, não teria outra. Outro jeito. Não teria outro jeito. Eu teria que desistir. E aí eu fui pra São Paulo, conversei com o Alan. O Alan me recebeu, mais ou menos. Falou, Pera, nossa, deixa eu entender isso aqui sobre o Alan. Você chegou na clínica dele, cheguei na clínica dele. bateu na porta, Aham, falou, "Oi, tudo bom? Queria falar com o Dr. Alan." exatamente. E aí Eu não tinha o telefone a dele. secretária falou, quem é você? Aí você falou, eu sou Baltazar Sanabria e... Eu conheci o Alan nos congressos e eu vim aqui falar com ele. E aí ela falou, peraí, vou falar com ele. Aí ele saiu, Saiu e eu conversei com ele. ele ficou surpreso? Ficou. Ele falou, cara, o que esse cara tá fazendo aqui? Exato. E aí, o que aconteceu? O que deu muito peso? Na hora que eu falei, eu mudei pra São Paulo com a minha esposa. Tipo, não tô vindo visitar só. Eu mudei pra cá. Isso deu uma responsa, né? E aí ele me recebeu, me aceitou mais ou menos. Não, você pode vir aí de manhã, fica só olhando. Eu não vou botar você pra operar, não fazer nada. Você vai só olhar no começo. E aí eu fiquei só olhando. Janeiro, fevereiro, março. Você ficou feliz pra caramba. Pra caralho. Foi, cara, ninguém. Os caras não te olhavam na cara. Os caras não. O cara me deixou entrar na cirurgia dele, entendeu? Era uma coisa muito. Diferente, atípica, Exato. isolada. E aí, nesse intervalo, eu consegui uma vaga com o Alex em Israel. Que era o outro que te... Que era o outro que. Tá. Aí com o Alex Israel, eu falei, pô, vou pagar $10.000, Que não é barato. que não é barato, o cara vai deixar eu fazer alguma coisa, né? Você pagou. Aí o que eu fiz? Eu tinha um Corolla, foi o carro que eu tinha quando a gente foi pra São Paulo, eu e a Camila. Aí eu vendi o Corolla pra ir pra Israel. Aí paguei lá os $10.000 pra ir acompanhar o Alex em Israel. E a gente ficou E sem os carro 10 em mil São dólares Paulo. era o custo todo da viagem pra Israel? Não. Só pra ele. Era pro Alex. É, fora passagem, hospedagem. E a Camila foi junto? Não, Não. sem chance, velho. Deixa eu... Cara, eu tô mais admirando a Camila aqui do que tudo, viu? Vou falar pra você, porque eu sou casado, sei como é. E um mais um não é dois, tão simples do casamento. Você vendeu o Corolla. Mas como é que foi esse papo? Você chegou em casa assim e falou: o Alex me ligou. Não, vender. ele Como me é que ligou foi? nada. Eu fui atrás do Alex. Você me aceita, cara. Você me aceita, por favor, Era, quero ir. era o único cara do mundo que recebia alguém na clínica pra ensinar a operar. Não tinha outro cara. E quando você foi Só falar pra ele. Camila, vou ligar pro Alex, vou ver se ele aceita, ela falou: bora, Bora. bora. A gente não tinha, era uma decisão nossa. Sim, mas é porque você poderia ter ficado satisfeito com o Alan, né? Te dando esse Mas suporte. eu só tava olhando. Você falou: preciso tocar, preciso preciso fazer pôr a alguma mão coisa. Aí quando eu decidi ir pro Alex. E você falava inglês já, tudo normal. Ok. É, é que o Tá. Alex é hispânico, sabe? Ele é Tá, argentino, então dava um portunholzão lá, portunhol. as secretárias dela todos Você falam em falou com o Alex morava onde? Tel Aviv? Onde que era? portunhol. Hanana. Do Hanana, lado de Tel Aviv. do lado de Tel Aviv. Pertinho. Tipo assim, você ia, sei lá, 15 minutos. Você entrou em contato com ele, falou, quero ir pra aí. É, E aí ele você falou, consegue uma vaga? Consigo. E aí ele me arrumou uma vaga em maio. Tá, vendeu o Corolla. Vendi o Corolla, paguei tudo, fui pra Hanana. Chegou... Aí quando eu decidi ir pra Hanana, eu falei pro Alan, ó, tô indo pra Israel. Aí o Alan falou, pô, esse cara não tá de brincadeira. Pô. Ele quer, né? Uhum. Aí o Alan começou a me dar mais abertura, entendeu? Começou a deixar eu ficar o dia inteiro. Antes ele deixava eu ficar só de manhã na cirurgia. Detalhe, o dia inteiro olhando só. Ele te pagava? Não. Você ainda tinha que trabalhar no estágio e tal, fora. Como é Antes que era? disso, esqueci de falar. Antes disso, eu fui para processo seletivo da pós de tricologia. Aham. Foi lá em janeiro. E aí na entrevista eu falei, vim embora com a minha esposa pra cá, meti pressão, fui aceito na pós também. Só que a pós era paga, era tipo R$ 2.500 por mês. Não te paga, você paga. Você paga pra aprender. E no Alan, eu ficava em pé assistindo. Obviamente que ele não me pagava nada. E daí? Eu trabalhava à noite, final de semana. Às vezes eu ficava 2 dias sem ver a Camila. Porque Por- assim, eu saía do Alan, ia pra um plantão. No outro dia de manhã do plantão eu ia direto pra pós. E chegava em casa à noite. E dormia que hora? No plantão. No plantão. No plantão. Tava livre, dava pra dar uma soneca É, ali. trabalhava até 1 hora, Tá. 2 e depois dormia até às 7. Aí você falou pro Alan, vou pra Israel. Vou pra Israel. Aí o Alan falou, pô, legal. E aí começou a me abrir mais oportunidade, né? Ficar o dia inteiro, me cedeu a sala dele pra eu alugar, pra eu começar a fazer minhas consultas lá no consultório E dele. começou a ter cliente? Que você começou a fazer? Ah, comecei, mas pouquíssimo, né? Não dava relevância. Não, pouquíssimo, assim. Eu sei lá, eu operei uns 2 pacientes só no Alan meu. E aí, cara, Chegou o dia da viagem pra ir pra Israel. aí fui pra Israel, fiquei em Israel 1 mês. Pô, mas peraí, Israel, eu conheço Israel. Já fui em Israel 2 vezes.
é outra perspectiva, outra É, realidade quanto à realidade do Brasil, né? Você chegou em Israel e você entrou tranquilamente, passou tranquilo. pelo... Não, foi- aí com foi- a carta do Alex, você consegue, né? Ah, ele te deu uma Ele dá carta uma dizendo carta que de de recomendação, que você vai fazer recomendação. estágio com ele, blá, 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 blá. Aí você chegou em Israel, passou, chegou Tel Aviv, arranha o inglês lá, né? Porque É, aí assim, já tem tudo meio conectado. O Alan tem um motorista que foi te buscar em Tel na hora Aviv, que saiu, ele já tá ali, entendeu? levou. E o que que você achou? Você tinha uma expectativa grande quanto a Israel, quanto ao Alex? Quando você chegou lá, era tudo aquilo que você Foi esperava? bem frustrante, porque ele não deixava pôr a mão. É. Eu tive sorte, que daí, o que que eu Você ficou fiz? quanto tempo lá? Um Um mês. mês. Tanto que no meio da viagem eu queria ir embora, porque pra mim não tava fazendo diferença, né? Porque eu tava de espectador. Aí, o que que eu comecei a fazer? Eu comecei a ficar amigo das meninas lá, das secretárias dele lá, Desculpe te das interromper, mas a enfermagens. técnica dele era igual a do Brasil? Era tudo igual ao do Brasil? Ou era Igual, nada assim que você falou, uau, nossa, sensacional? nada demais. Tá. Aí eu comecei a ficar amigo das meninas. Aí eu ajudava as meninas a lavar material, carregar lixo. Enfim, fazia tudo que você imaginar pra eu me aproximar mais das enfermeiras. Porque daí, o que que começou a acontecer? O Alex saía da sala, elas deixavam eu operar, entendeu? Ah, você começou a operar. É, escondido dele. Aham. E Na os hora. pacientes, ninguém reclamava, nem nada? Não, Não, é um dos médicos que tá aqui, é. tá. E os caras falavam tudo hebraico, né? Não Aham, entendia nada. Eu aham. conversava com as meninas em Era hebraico, inglês, árabe, inglês, era isso aí. entendeu? Aham. Aí, cara, eu comecei a operar mais porque eu fiz moral com as meninas. Aham. Aí eu voltei pro Brasil já com mais experiência. Pô, conseguia tirar cabelo. Aí Aí, você entendeu que valeu a pena. valeu a pena, depois desse up, né? Aí o Alan começou a deixar entrar na cirurgia, operar um pouquinho, 10 minutos. Era assim, uau, que E uma massa. cirurgia, pra quem não sabe, dura quanto tempo? 8, 9 horas. 8, 9 horas, Aí ele 10 deixava eu minutinhos ficar, não deixava você ficar. ele deixava eu ficar 10 minutos, era assim, muito bom, entendeu? Ficava o dia inteiro lá pra ficar 10 minutos na cirurgia. Mas assim, foi fantástico, porque ali eu aprendi muito de gestão de equipe, né? Como montar uma Você foi um clínica. estagiário. Fui, Você foi um entendeu? E estagiário eu ali. via tudo acontecer, Um entendeu? título de médico. Via tudo acontecer. E aí eu fiquei no Alan até novembro e fazendo a pós de cabelo junto, né? Lá do servidor. E aí no mês de novembro uma franquia espanhola, não, espanhola não, mexicana, decidiu abrir uma clínica de transplante em São Paulo. Só falando na frente do microfone. Uma clínica de transplante em São Paulo, eu não sei como eles chegaram até mim, não lembro, na verdade. E aí me convidaram para abrir essa franquia, né? Eles descobriram que você Que eu tinha. fazia cabelo e vieram atrás de mim. Ó, precisa de um médico no Brasil para operar e chegou até mim. E como é que tava naquela época lá? Você já tava bem financeiramente? Você tava Não, a gente nada? se sustentava, dava plantão à noite, final de semana para pagar as contas. Porque o custo de São Paulo é É um alto. custo. Pô, 2016, imagina, pagava 3 pau e meio, um apartamento de 40 metros quadrados. Mas nessa época você já tirava o quê? Uns 20, 30 mil reais? Tirava, Nunca não? na vida. Nunca. Não dava em São Paulo, não é isso? Felipe, eu trabalhava só para pagar conta. Era isso. Tipo, eu fazia conta, A, esse mês eu preciso dar 10 a plantão. Eu Camila dava fazia 10 alguma plantão. coisa. A Camila ficava em casa estudando para concurso. Tá, Ela queria ser procuradora. ok. E aí, o que que aconteceu? Outubro, novembro, ela passou no concurso em Campo Grande. Ela fez pra cá. É, Aham. passou o concurso em Campo Grande. Aí, ufa, que alívio. Só que você pensou, vou ter que voltar. É, mas assim, não tinha previsão de ser chamada, né? Tá, aquele Assim, concurso que você passa e. tipo, sei lá, quando que vai acontecer. Tanto que demorou uns 3 anos pra ela ser chamada. Aí, o que aconteceu? Eu decidi entrar nessa clínica de franquia aí de transplante Vamos voltar para esse mexicana. assunto da franquia, interessante. Os caras diz, mas como é que foi isso assim? Você tava lá na sua correria do dia a dia, tal, o Alan, tal, de repente você recebe uma ligação. Uma mensagem, uma espanhola, mandando falando WhatsApp tudo tinha, não portunhol, tinha, assim, tinha, tinha. tinha um WhatsApp já. Aham. Falando tudo os portunhol da vida, assim. Você falou é fake. Falei, cara, que é isso? Aí eu e a Camila fomos jantar com essa mulher um dia. Mas a mensagem dizia só que ela tinha uma proposta, um Exato. projeto, uma ideia. Transplante de cabelo, blá, blá, blá. E aí eu e a Camila fomos jantar com essa mulher um dia, Vai em São Paulo. em São Paulo. Aí a gente saiu e falou, cara, será que é verdade? E a gente ficou com medo de não ser verdade É também. fake, É é golpe, golpe. sei lá. E a gente pesquisou, levantou, fez umas 3, 4 reuniões com essa mulher. Como era o nome do que ela tava querendo, a franquia? O nome da franquia era Hair One Day. Hair One Day, É. ok. E aí, eu sei que eu fiz um monte de reunião com essa mulher.
pesquisei na internet e falei, cara, eu vou arriscar. Mas qual que eram os termos dela? Você tinha que pagar. Que é uma franquia, você tinha que pagar taxa de franquia, Na verdade, não. royalties, Eu ia ser médico representante. contratado da franquia. Ah, tá. A franquia já tinha sido instituída em São Paulo. E eles estavam Não, ia procurando. abrir. Ia abrir. E Eles eles queriam estavam um médico, procurando profissionais ou profissionais para para ser poder. diretor técnico, para executar a Então cirurgia. eram eles que estavam abrindo a franquia. Uhum. E eles estavam procurando os profissionais para. Porque é especializado. Então É. precisava ter os profissionais para operar. E aí ela me encontrou, e aí, como eu já tava lá no Alan, e aí nesse processo de como abrir, eu fui pegando dica com o Alan, pedindo pra ele foi me ajudando. Nananana. E aí eu consegui abrir a franquia lá, sei lá, novembro de Você teve que 2016. fazer aporte para abrir? Não, Não. não. Aliás, ela fez uma proposta que você ia Exato, receber. exato. Eu sei que em novembro eu abri. Eu montei tudo, cara. Eu montei equipe, eu comprei Era material, qual montei função que centro você ia trabalhar? cirúrgico, diretor técnico e médico cirurgião. Tá. E era o único ou tinha outros? Só eu. Só você. Detalhe, até então eu tinha operado 10 minutos no máximo no dia. Você fez esses detalhes pra eles? Ou não? Você Falei, falou, ué. ó, eu só operei 10 minutos, hein? Eu acho que você não falou sobre isso, né? Falou, não, aqui eu já fui pra Israel, eu É. já fui, na hora de vender, eu falou, ó, não, eu já tô aqui na clínica do doutor há anos, faço especialização, já fiz um fellow em Israel com o doutor Alex e tal. Falou, pô, é o cara que a gente precisa. Foi mais Na ou menos prática, 10 minutos de operação, eu já fiz. Falou, mas vai na fé, vai dar certo, vai dar certo. Cara, eu sei que eu abri a clínica. Aí a Camila, nesse processo aí, eu falei, Camila, vamos comigo abrir essa clínica. Porque você vai aprender e se um dia que a gente precisar abrir uma clínica, né? Aham. Você vai. Mas peraí, aí você já começou a pensar em abrir uma clínica ali? É, Você falou, já provavelmente, entendi né? a operação, já entendi quem eu preciso contratar, já entendi como é que funciona mais ou menos A onde Camila entrou de secretária, recepção na clínica, pra você ter noção. E aí, a gente abriu a clínica, enfim, começou. Cara, foi a pior fase da minha vida. Porque assim. Mas por quê? Porque, assim, cara, essas franquias, elas estão cagando pro paciente. Eles querem o dinheiro. Tem uma normativa e você tem que seguir essa instrução dela. Querem dinheiro, eles não estão nem aí se você vai entregar ou não o resultado. Isso não importa. O que Você. importa é o paciente comprar o produto e pagar. Então, mas quem fazia o comercial, quem fazia a venda? Era por meio de você e do seu Eu, time eu, ou eu fazia consulta, depois tinha uma vendedora. que você contratava ou eles que Eles que fizeram? contrataram. Tá. Então eles agendavam, tinha uma plataforma que eles agendavam, chegava em você, você fazia a consulta, sabendo o que tem que fazer. Ah, tem que fazer isso. Exato. Ok. Passa pro próximo setor, que era uma pessoa do comercial, que não tem Comercial, nada a ver com o time que você montou. não. Aí Tá, o o comercial é a comercial empresa que trouxe. vende, aí o comercial fala, vendi, vamos agendar. Vamos agendar. Aí agendava. Aí agendava e você fazia. É. Só que assim, começou uma parada muito doida, porque o paciente não fechava, a franquia ficava, puta, pô, trouxe o paciente, o cara não fechou. E aí eles começaram a intervir nas minhas condutas. Exemplificativamente. Por exemplo, recebi um paciente que tinha uma doença, sei lá, frontal fibrosante, não poderia fazer transplante. Aí essa mulher dona da franquia, ela não, você vai fazer. Tipo assim, eu atendi um paciente e falei que aconteceu isso. Que eu ia botar 2.500 folículos. Tá. Aí o paciente foi embora, não fechou a cirurgia na hora. Aí depois a vendedora ligou pro paciente, e aí, vamos fechar? Não, eu vou fazer no Fabrício, que o Fabrício vai botar 8.000. Que era um outro profissional de outro Outro lugar. profissional, Tá. mas assim, enfim. Aí a mulher fala, não, a gente vai botar 8.000 também. Tipo assim, Eu vou falar pro Sanabria botar 8.000. Fica tranquilo. ele vai botar, pode vir, ele vai A pôr, gente entendeu? bota 8.000. Se precisar, bota 8.000. Então, começou a virar um negócio muito doido e eu comecei a adoecer. Mas você ganhava participação? Não, ganhava por procedimento. Você ganhava por procedimento. É. Então, mas quando essa pessoa, por exemplo, dizia, ó, o Sanabria, você falava, ó, é 2.500, o Sanabria vai botar 8.000, é porque não dava pra botar 8.000 ou porque você falava, pô, vou ganhar X, mas é pra ganhar Não, 8.000? é porque não dava, não colocava. Não tinha sentido. Não tinha E aí, sentido. quando essa paciente voltava pra botar 8.000, você falava o quê? Você falava, não vou fazer. Não, cara, graças a Deus que o dia que aconteceu isso, Aham. o cara marcou a cirurgia. A cirurgia era dia 29 de janeiro. Eu pedi rescisão e meu contrato ia encerrar dia 28.
entendeu? Essa foi sua primeira experiência em gestão de clínica. Ainda que a clínica não fosse sua, Uhum, isso foi sua primeira experiência de gestão de clínica ali. De entender valores. Tudo. Você exato. sabia, por exemplo, com o Dr. Alan, você sabia os valores, você sabia tudo, como é que funcionava essa parte Não, não sabia nada gerencial não. ou não? Lá a equipe dele fazia Equipe tudo, dele, né? comercial, tudo. Quando você começa ali com essa clínica, você começa a aprender um pouquinho sobre gerenciamento, Sim, com né? E não certeza. apenas sobre operação. Vamos falar, por exemplo, valores. Na época, a gente tá falando de que ano, mais ou menos, aí? 2017. 2017. Quanto custava uma média de Sei lá, 10 mil? uns 10 mil reais em São Paulo, ali nessa clínica? E tinha uma grande demanda ou não? Você acha que sua agenda ficava lotada de gente ou não? Cara, uma demanda gigantesca. Em 2 meses de clínica aberta, eu fiz Todas as cirurgias que você queria fazer na 21 vida. cirurgias, cara. Em 2 meses. Eu trabalhei até no Natal. Como é que foi sua primeira? Porque você nunca tinha feito cirurgia. Inteira, nunca. Não, você tinha feito 10 minutos de cirurgia. Foi uma tragédia. Como é que foi? Eu Conta. lembro Não, mas você ficou com medo? pra caramba. Hã? Fiquei com Chegou, medo. chegou o primeiro paciente, não sabia. O paciente não sabia que estava chegando lá e o médico estava fazendo a primeira cirurgia. Ele era o protótipo. E quando Foda. você chega Eu ali. lembro do cara. Você lembra? Conta pra Eu gente. lembro. Como é que foi isso? Foi uma experiência terrível. Porque eu lembro que esse cara não pegava anestesia nele. E doía, então. 3, 4 horas da tarde, a gente lá em cirurgia. E não pegava. E o cara com dor, era 4, 5 horas, o cara com dor, ele querendo que parava de operar. E tinha um monte de cabelo pra implantar ainda. Cara, foi terrível, cara. Terrível, terrível, terrível. Mas foi, Quanto né? tempo durou a cirurgia dele? Hoje, eu cheguei a começar, eu acordava 4 horas da manhã, até chegar na clínica, 6 horas pra montar tudo. Eu cheguei a chegar em casa, tipo, meia-noite. E essa cirurgia, essa primeira especificamente, quando você terminou, deu tudo certo? Deu tudo Você certo. falou, putz, cara, fiz Deu umas tudo coisas. certo, mas assim, a experiência do paciente horrorosa, né? Isso me É. pegava, entendeu? E hoje você entende porque que não tinha pego anestesia nele, tudo com a sua experiência Não hoje? Ou entendo. até hoje você, Não, com a cabeça que você tem hoje, você acha que você faria alguma coisa diferente nessas primeiras experiências que cara, eu você não teve? entendo, mas assim, depois desse cara, eu cheguei em Campo Grande a operar sem anestesista. E aconteceu a mesma coisa com um cara aqui. Tudo bem, mas era sem anestesista. Ah, Sem tá. médico Ah, tá. anestesista. Achei que sem anestesia. Não, sem anestesista. E aí, depois desse cara aqui em Campo Grande, eu nunca mais operei sem anestesista. Sempre com o paciente dormindo, entendeu? Porque isso acontece. O paciente, ele acordado, ele vai sentir mais. Tem uma questão até psicológica. Tem uma propriocepção ali, Não é né? uma questão unicamente sensorial, mas Não, a uma pessoa tem. propriocepção mesmo, do cara ter dor com o movimento, entendeu? E aí, depois dessa experiência em Campo Grande, eu nunca mais operei sem. Você começou finalmente, pelo menos nessa clínica, a ganhar o que você não ganhava. Exato. Você começou a Aí ganhar eu comecei a dinheiro. ganhar dinheiro. Você começou a falar, pô, agora vamos mudar de vida, agora vamos Aí mudar tinha o upgrade. perspectiva de ganhar, tipo, 30, 40 mil, entendeu? Era a perspectiva que você ganhava lá. Você ganhava quanto por É, procedimento lá, você lembra? 2 mil. 2 mil por procedimento. É. E fazia quantos por mês, mais ou menos? Cara, eu fiz 21 cirurgias em 2 meses, né? Em 2 meses. A gente tá falando aí de uma média de 10 cirurgias, ok. É, E aí entendeu? você começou a ficar feliz, mas ao mesmo tempo, Não, por estar aí eu fiquei fazendo. doente. Por que que eu fiquei doente? Porque eu comecei a ter transtorno de ansiedade, insônia, porque eu tava dentro de um ambiente que tava totalmente contra todos os meus valores, entendeu? Como assim? Ué, você tinha que enganar os pacientes. Você ia botar tanto cabelo e você não ia botar. Você falava. E era a instrução da A direção. da direção. Falava, ó, fecha 2.100 folículos, o exemplo, mas bota 1.500. Entendeu? Uhum. Pode falar que você vai botar mais, mesmo que você não coloque, entendeu? E aí você ficava Não, indignado. eu fiquei com isso. doente, assim. Eu comecei a ter insônia, não conseguia dormir mais. E aí eu fui parar no psiquiatra. E você disse que você até veio de uma família religiosa, cheia de É, princípios e entendeu? valores, que acabou sendo caminhado na sua vida E aí eu fiquei doente, assim. E aí eu cheguei na empresa e falei que ia sair, que ia ficar só até tal dia. Mas você não tinha pra onde ir. Não tinha pra onde ir. Aí eu arrumei um emprego lá. Fiquei uma semana nesse outro emprego, mas sem perspectiva. Mas logo que você saiu, te deu um alívio de ter saído. Um alívio, você não tem noção. Você não tem É. noção. Esse dia que o cara foi na clínica, eu falei que ia botar 2.500. O cara ligou, a mulher falou que não, que a gente ia botar os 8 mil. Aquele dia eu vi a data da cirurgia do cara.
E eu fiquei até um dia antes daquela cirurgia. Você sabia que você ia sair. Eu sabia que eu ia sair. Você falou, não vou. Aí eu fazer cheguei na dona e falei assim, ó, por indicação médica, eu estou me afastando da empresa. Aí eu tirei uma férias de uma semana e voltei pra trabalhar numa outra clínica. Te deu preocupação? Porque quando a gente começa a ganhar melhor, a gente faz conta em cima daquilo que a gente Ah, ganha. mas eu não fiz, né? Você não fez. Não fiz, não. É porque também não foi um É, longo foi, período. foi pouco tempo. E aí eu fui trabalhar nessa outra clínica. Aí nessa outra clínica, não era em São Paulo, era em Alphaville. O cara queria que eu mudasse pra Alphaville. Só que ele não me deu garantia nenhuma. Não, você muda pra cá, você tem que morar aqui. E aí eu tava assim, pô, eu vou ter que rescindir contrato aqui em São Paulo, pegar um contrato em Alphaville. Nem tem garantia de que eu vou ganhar ter dinheiro. mesmo. Aham. Aí nessa dúvida, eu e a Camila, a gente falou, não, para. Vamos voltar embora. Aí decidiu voltar embora pra Campo Grande. A Camila já estava inquieta? Já, vixe, a gente tava doente, você é doido. E aí nessa de voltar pra Campo Grande, o que a gente fez? A gente decidiu montar a nossa clínica. Pegamos uma grana emprestada de um amigo da família. Eu lembro certinho, 300 mil reais. Pra montar uma clínica aqui em 2017, 18. Vocês tinham onde morar em Campo Grande? Tinha. Não, na verdade, Quer a gente dizer, alugou, alugou, né? Tá. Aluguei. Você falou, vamos voltar. É. Pegamos, botamos tudo, você comprou outro carro, né? Porque você tinha vendido. Tinha comprado um carro, Tá. um tempo depois, um HB20. Comprou um HB20, bota dentro do carro, Não, vamos... aí a gente decidiu montar a clínica, pegamos uma grana emprestada, a Camila veio e eu fiquei em São Paulo. Pra trabalhar, pra dar plantão, aí plantão em hospital normal. Peraí. Você ficou em São Paulo e ela veio pra Ela montar. veio Mas pra ela montar a veio pra clínica. montar a clínica. É, Aí você chegou pra um amigo, falou, empresta um dinheiro. é, Aí falou, vou levantar 300 mil reais. pra montar uma Com clínica. 300 mil a gente monta uma clínica em Campo Grande. Aí eu fiz uma consultoria pra montar uma clínica, pegamos as orientações. Dentro desse capital, que É. era o que tinha pra fazer. Aham. E aí eu fiquei em São Paulo 2 meses, trabalhando assim, 18 horas por dia. Eu dormia dentro do hospital. Virado. Porque daí eu tinha que trabalhar. Porque aí a nossa ideia era o quê? É eu trabalhar, levantar uma grana pra gente manter a clínica pelo menos 6 meses. Uhum. Você falou, É. precisamos levantar um capital aí pra ter um fluxo de caixa. Pra ter um fluxo de caixa. Até chegar cliente, até... Exato. Aí eu trabalhei em São Paulo 2 meses, a Camila em Campo Grande montando a clínica. E aí quando eu cheguei, a gente montou a clínica e eu dava plantão à noite e final de semana pra pagar nossas contas. Quanto tempo demorou pra montar a clínica? Uns 3 meses. 3 meses. É. Mas aí a Camila falou assim, montei, tá pronto, vem. Vem. Aí você... Aí eu vim. Aí arrumei emprego pra trabalhar na prefeitura, Tá. de plantonista. E aí a grana que a gente manteria a clínica durante 6 meses. E você então começou a iniciar aí, o nome da clínica chamava Clínica Sanabria. Clínica Sanabria. Tá, Sempre foi. onde foi ela? Na Afonso Pena, ali no CLES. No Class, tá. Era um espaço não tão grande, então. Você fez 3 o quê? salas eu aluguei, 120 metros quadrados. É, aquela que pega uma sala de 60, uma sala de 40, outra sala de 40, juntou tá. 3 salas de 40 e a gente montou uma estrutura ali. E você investiu todo o valor que você tinha recebido Todo o lá. valor ali. All in. E aí levantei uma grana fluxo de caixa em São Paulo, cheguei, arrumei emprego, ficava na clínica de dias, sem atender ninguém, né? Agora, tinha já outros profissionais que faziam... Você, essencialmente, seria tricologia e transplante, os dois. Exato, é. Tá. Eu faria as duas funções. E aí você não contratou ninguém na Não, clínica. Você falou, sou eu e a Camila. eu e a Camila e contratei uma pessoa. Seria, Vocês. eu vou ser o médico que vai fazer o procedimento, Camila ADM e recepção ali, É, e essa outra pessoa faria... ela fazia a recepção e era minha assistente. Ok, era isso. 3 profissionais, assim começa a Clínica Sanabria. Certo. Nós 3. E ninguém sabia quem era a Clínica Sanabria. Ainda Não. mais porque você não fez nem de rua. Era dentro de uma sala, uma clínica de transplante. A gente tá falando de 2018. 18. E você, de repente, começa a perceber que os clientes precisam te conhecer. Como? Aí eu fiz consultoria, né? Tá. Aquela primeira São consultoria. Paulo? É. Aham. São Paulo, mas a empresa era de Belo Horizonte, mas eu fiz lá. E aí a gente pegou um script e foi seguindo. Então eu investi em marketing, tráfego. Mas você tinha uma empresa de... Aí você contratou uma empresa de marketing em Campo Grande pra isso? Ou era de fora? Contratei. Contratou. Troquei umas 45 vezes, né? Aham. E contratei uma empresa de tráfego de Belo Horizonte. Que essa mulher me indicou. Havia indicado a da consultoria. E aí, o que eu fiz? A minha mãe é radialista em Dourados. Falei, mãe, arruma entrevista em todos os lugares que você conseguir. Uhum. Aí ela fez correria. Eu comecei a dar entrevista aqui em Campo Grande
Um monte de rádio, televisão, Dourados também. Mas a perspectiva deles, como a clínica estava começando, era quando você chegava, você falava sobre uma técnica nova, sobre um desenvolvimento novo, sobre um profissional que era. Ou você simplesmente falava, eu faço transplante capilar. Ou você Não, falava, ó, eu tenho uma técnica que ninguém conhece e eu tô eu chegando cheguei como aqui. uma inovação em Campo Grande, tecnológica. Contratei uma reportagem no Campo Grande News que tinha algum impacto fudido. Aham. Como inovação. Tá. Técnica nova de transplante. E nessa. E aí eu trabalhei muito em quê? Dedicação exclusiva. Só trabalho com isso. Entendeu? Sou um profissional dedicado exclusivamente ao tratamento capilar. Essa foi minha bandeira. E quando Sou dermatologista e só especializado, trabalhar cabelo. exclusivo de cabelo, um profissional de cabelo. Isso foi o que Você acha me que esse foi um posicionou. grande diferencial de Foi. conseguir Não tenho dúvidas. avançar em outro elemento? E Não tenho dúvida. você disse que esse é um setor muito fechado. Existia profissionais concorrentes quando você chegou em Campo Grande. Tinha. E como foi essa recepção da concorrência com você chegando? Você conhecia pessoalmente esses profissionais que faziam? Então, tinha um cara que estava há muito tempo aqui já. Mas. Você conhecia ele pessoalmente? Não. Não. Não conhecia. Você sabia que ele existia e sabia que ele Sabia fazia isso. existia, enfim, sabia dos resultados. E isso não foi um. E quando foi. Quanto tempo depois que você abriu a clínica que você soube que ele sabia quem era você? Sei lá, velho. É. Mas no sentido de, algum momento você acha que você incomodou? Porque você começou, querendo ou não, a entrar com uma especialização. E o mesmo É. tipo de cliente que iria pra ele é o mesmo tipo de cliente que Então, começou a ir mas pra assim, você. eu cheguei como um dermatologista especializado em cabelo. Esse profissional, ele não tem. Ele era um médico, entendeu? Que era focado em. Que fazia cabelo e fazia também cirurgia plástica. Então, o cara fazia meio que tudão, assim. Quando você chega em Campo Grande, abre a sua clínica. E é legal saber disso, né? Porque tem muita gente que de fato vê, Sanabria, e visualiza uma clínica como aquela aqui do seu porte e tudo aquilo que como se algo que começasse desse jeito, né? Não, de jeito nenhum. Como algo que começasse grande, algo que começasse já com um pool, algo que tivesse um investimento monstruoso. E poucas pessoas, de fato, têm essa percepção como algo começa embrionário, Total. começa com dívida, começa Risco. com risco, começa com 0 clientes. Você não tinha nenhum Zero. cliente. Zero. 0. E assim, cheguei com orientação da consultoria, você não vai atender convênio, você só vai atender Você particular. nunca atendeu convênio. Nunca atendi convênio, nunca. Você não vai atender convênio. O povo me chamou de maluco, né? Te deu medo? Ah, muito, né, cara? Porra, eu tinha dívida. É porque você fez uma dívida. Deixa eu te perguntar, essa dívida de 300, você tinha acordado, um dia eu te devolvo, vocês parcelaram, vocês falaram, tal data vou Era um devolver. cara muito próximo da família da Camila. Então não tinha, Não tinha uma. não tinha uma Nossa, data, mas você tinha uma sensação, você obviamente. tinha um sentimento, Que eu tinha que eu pagar. preciso devolver esse dinheiro. Exatamente. E quando você fechou esse aluguel, ali também, 3 salas no Class, Pesado, né? É. Cara sem nada. você não tinha nada. Você falou, vou fechar 3 salas no Class. Uma loucura, né? Eu vou contratar um funcionário. Minha esposa vai ser a funcionária da empresa, então ela não vai estar tirando renda de outro lugar. E eu vou. Aí você ficou em São Paulo um tempo Eu para fiquei- fazer fluxo de caixa É. depois que a clínica abriu, Não, ou depois que a antes. clínica abriu você veio para cá? Eu vim full pra cá. Tá, deixa eu te fazer uma pergunta. Você ficou quanto tempo em São Paulo, você falou? 2 meses. 2 Trabalhando assim. Mas levantou? Fez um fluxo de caixa? Fiz. Quanto você fez? Eu trabalhava, cara, 18 horas por dia. Não tô de sacanagem. É porque também você só tinha isso lá, não tinha nem esposo pra voltar pra casa, você falou, era Entendeu? Eu full. trabalhava 18 horas, aí eu dormia 4, 6 horas. E eu dormia no hospital mesmo. E o fluxo de caixa da clínica veio desse trabalho inicial. Cara, eu levantei uns 100 conto em 2 meses. E era isso. Era isso. A gente abriu, Eu fiz as contas lá. você falou, o dá pra eu aluguel- sobreviver Ah, você pagava aqui uns 10, 12 mil de de fixo, custo né? operacional. É. E você Então falou, dava pra fazer 6 eu meses, consigo né? aguentar aí, ver se É. tem clientela. E além disso, porque como você chegou aqui, foi trabalhar na prefeitura, então você falou, Meu foco era o quê? O dinheiro que eu ganhei em São Paulo, fluxo de caixa, e eu ia trabalhar pra pagar nossas contas e viver, de casa. entendeu? Uhum. Isso. Não tinha filho nem nada Não ainda. tinha filho. Ok. Tá. E aí você começa a perceber, pela orientação que você recebeu da consultoria, que você deveria fazer marketing. Antes de entrar nisso, você acha que a consultoria foi essencial? Total. Você acha que você teria quebrado se você não tivesse feito uma consultoria prévia? Eu antes nem de teria abrir? aberto a clínica, eu acho. Mas você pegou o. Será que não?
Não sei, cara, mas Será? eu não teria feito nada disso que eu fiz, assim. Porque, assim, a consultoria. Porque você não foi atrás da consultoria pra ver se abria uma clínica, você foi atrás da consultoria pra Não, fui pra ver se instrução. abria, assim, É? viabilidade do negócio, do business. Será que dá Eu certo? contratei viabilidade, eu Você contratei fez uma. estudo de viabilidade. E era cara a consultoria, você lembra? Cara, Porque você usou o dinheiro dos 300. uhum. Então você já usou uma parte dessa grana na Foram 2 consultoria. dias de consultoria presencial. E aí depois distância, né? Então, E era me ajudou cara? muito. Era cara? Cara, eu não vou lembrar. Eu acho que foi tipo uns 10 mil, Tá. assim. Pô, 2 dias. 2 Muita dias. grana, né? Aham. 2017. Pô, 2017, em 2017 Foi ainda. novembro, dezembro de 2000. É dezembro de bastante. 2020, Acho que era como se a gente falasse hoje em 50 mil reais, mais ou menos. entendeu? E você, então, nesses 2 dias de consultoria, a consultoria falou pra você tem que fazer isso. Isso. Ela falou, o teu espaço, que tamanho que você tem é esse? Então, esse espaço você vai montar essa sala, essa sala, essa sala, essa sala, essa sala. E ela era, Você não vai atender particular. ela era especializada nisso? Clínica dermatológica, Ah, tá. né? Não em transplante. Eu fui o Uhum. primeiro cliente de transplante Ok. dela. E você seguiu Segui certinho? tudo. Não abri convênio. Foi desesperador, porque tinha dia que o telefone não tocava nem uma vez no dia. Nossa. Segui tudo que ela falou, tudo. Chegava pra Camila no final do dia e falou assim, e aí? Ele falou, ninguém. Ninguém. No outro dia, aí? Vem ninguém. E você disse que uma Desesperador, das cara. orientações da consultoria foi, você falou, você precisa trazer cliente, atração. Você precisa meter marketing nisso. Marketing. Essa foi a primeira Aí ênfase. eu patrocinei revista, dei um monte de entrevista em TV, rádio, tráfego. E aí, De tudo isso que você fez, teve alguma coisa que você acha que você não teria feito? Que você acha, cara, no primeiro momento eu teria mudado a perspectiva hoje? não, Você teria feito. Porque você deu vários tiros. um monte. Revista, rádio, tráfego. Você fazia outdoor já na época? Não. Não. Então você foi nessas frentes. Hoje, você teria mudado alguma dessas frentes? Acho que não. Ou teria investido mais em alguma do que outra? Talvez eu teria feito outdoor antes. Ah, é? Porque na hora que eu fiz outdoor, bombou a clínica. Eu botei o outdoor, meu primeiro outdoor foi no aeroporto. Você foi ousado. Você falou, já vou começar no outdoor mais caro. Porque o meu paciente tá lá dentro, né? É interessante considerar isso. Mas antes até de chegar nesse ponto, você me pontua que você então começa a fazer o marketing, a clínica começou, vamos colocar ponto zero. Quando que a clínica, quantos meses depois de abertura da clínica você começa a perceber um fluxo de clientela chegando a mais, assim? Demora Cara, quanto ó, tempo? eu abri a Porque clínica. tu tinha 6 meses de Eu caixa, abri mais minha ou menos. clínica dia 4 de junho. Eu fiz minhas 5 primeiras cirurgias de 1 a 5 de agosto. Tá, um mês depois, basicamente. 2, né? Ah, não, junho, perdão, 2 meses depois. 2 meses depois você começa a fazer a cirurgia. E já cobrando, tipo, 15 mil. Tá. Então já. Você falou, Pô. ufa! Entendeu? Deu! Vamos. Eu sei que isso em agosto. E você cara. entendeu nessa precificação que Campo Grande tinha esse ticket, era o ticket? Então. Eu cobrava menos do que meu concorrente. Tá. Porque ele cobrava 19, eu cobrava 15. Uhum. E aí você falou, vou jogar. Boa, ué. E os pacientes começaram a não chorar preço, ou se chorava, chegava nesse valor. Cara, eu caía muito em cima dessa questão. Sou um profissional dermatologista, dedicação exclusiva. Mas não era você que vendia, Não, Ou era era a você? Camila. era a Camila. Você sabe que não tinha ninguém pra vender melhor, né? Não tinha- Não não. tinha ninguém pra... E não podia ser eu, entendeu? Mas Eu nunca vendi Você cirurgia, sabe que é nunca. interessante essa percepção, né? Porque eu vejo muitos profissionais hoje, principalmente da área da saúde, Que passa preço, né? que passa preço. Você perde Eu conheci dermatologistas em Campo Grande que foi exatamente, terminou de passar o procedimento, falou, então é tanto. Custa tanto. E aí você fica, se a negociação Você for uma perde negociação constrangedora, também por consequência o profissional leva como um profissional constrangedor. Você perde esse vínculo. perde o vínculo médico-paciente. Eu nunca vendi, eu nunca passei preço pra ninguém. Sempre foi a Camila e depois veio as vendedoras, né? Uhum. E assim, você depois tem a liberdade de uma pessoa ligar. Pô, imagina eu ter que ligar pra paciente. E aí, vamos fechar? Claro. Ah, não tem sentido isso aí. Claro, mas essa estratégia
Foi uma estratégia de Da consultoria? consultoria. Foi Falou, não é da você. mesma consultoria. E você percebia que isso também acontecia em São Paulo? Então, mas era essa questão, cara, foram algumas coisas que a gente decidiu fazer meio que intuitiva. Porque a consultoria falou assim: o cenário ideal é que você tenha uma vendedora, Claro. mas todo mundo começa vendendo. Uhum. Só que a gente foi meio que tudo pro ideal, entendeu? Melhor Vambora. cenário, vambora, vamos arriscar. Então a Camila fazia venda, eu não fazia venda. Enfim, vou só pro particular, é o ideal, não vou pro convênio. Então, assim, a gente foi construindo da forma como. Você conta que 2 meses depois você conseguiu fazer já umas 5 cirurgias, do dia 1º ao dia 5 de agosto. umas 5 cirurgias. Essas 5 cirurgias deram um fluxo de caixa maravilhoso. Bizarro, né? Joga aí, 70, 80 mil. 70, 80 mil reais. Naquele momento, no seu coração, você falou assim, cara, é isso. É, Nossa, vai dar certo. vai dar certo. Vai dar certo. E aí, assim, E a você não gente tinha feito nada de outdoor ainda no aeroporto, Não. nem nada naquele momento. Aí, como que era? Eu não tinha equipe aqui, né? Porque não existia equipe. E era sozinho, era só você ali. E não existe você parar sozinho, você precisa de uma equipe. Aí, o que eu fiz? Eu contratei umas 4, 5 pessoas, que eu fui pegando indicação, e aí eu trazia 2 especialistas de São Paulo para operar comigo e ensinar o meu time. Tá, isso lá no Aí, Class. lá no Class. Aí eu fiquei agosto, setembro, outubro, novembro. Em dezembro eu consegui fazer minha primeira cirurgia sozinho com o meu time. Legal. E eram quantas É. pessoas que você fez? 6. Você, Sempre eu e mais 5. Você mais 5. E precisa de tudo isso? Precisa. Verdade. Você sabe que não passava na minha cabeça. Pra você entregar uma cirurgia grande, de qualidade, precisa. Mas, Hoje meu time tem 8, na verdade. mas você no começo não fazia com isso. Né? Não. Depois de 2 meses lá. Você mesmo era. 2 Eu meses fazia com depois. 6 pessoas. Logo 2 meses depois? Hum. Ah, você chamava. Não, Não. logo você. Eu fazia com 8 quando eu comecei. As 2 de São Paulo, com 7, na verdade, 8 comigo. As 2 de São Paulo, mais as minhas 5 daqui, pra treinar elas. Uhum. E uma delas era a minha própria secretária, a minha assistente. E eu puxei mais 4. E quando você saiu de São Paulo, a questão é interessante. Você depois tem contato com o Alan, com o Alex? Tenho, pô. O Alan a gente foi dar aula agora em Camboriú semana passada. Ficou um vínculo. Meu chegado, meu brother. Botei o nome do centro cirúrgico da minha clínica nova de Alan Wells. Ah, é? O nome do bloco cirúrgico da clínica é Alan Wells. Você fala. Porque você abriu em São Paulo também. Abri agora, né? Sim, mas você fala o seu centro cirúrgico aqui. Daqui de Campo Grande. Tá. Porque o hospital mesmo só tem aqui. Em São Entendi. Paulo é uma clínica consultório, assim. Consultório. Não tem centro cirúrgico. Tá. Vamos pensar um pouquinho agora fazendo essa linha de tempo que eu acho bem legal. Você abriu a clínica, o Class deu certo, clínica Sanabria, e você começou a perceber que a clientela chegava. Como que você entende essa questão de gestão de empresa e execução profissional? Você sempre fez as duas coisas juntas? Ou você falou, eu preciso colocar alguém para fazer essa gestão, eu não sei fazer gestão? Porque eu percebo que tem muitos médicos, é interessante nós termos essa percepção, e você sabe muito bem disso, que existem muitos e muitos e muitos e muitos médicos, e eles podem até ganhar bem por conta de um grande volume de plantão, mas eu percebo que poucos deles saem para o empreendedorismo. Poucos. Pouquíssimos. Eu tenho amigos médicos que quando eu falo para ele, vamos investir em alguma coisa, ele diz, não é comigo, eu sou conservador. Eu falei, mas rapaz, nem na sua área, você não quer abrir uma clínica nem para você? Ele diz, não sei o quê. Agora, você aparentemente teve uma percepção diferente. Eu tenho um perfil mais empreendedor mesmo, né? Mas você acha que essa percepção foi porque seria impossível você exercer a sua atividade num fluxo tradicional, como todos os médicos fazem? Ou porque você tem uma veia... Eu acho que é veia. Porque eu tenho um monte de amigo meu cirurgião que... Mas onde surgiu essa veia? Sei na lá. necessidade? Na vontade de ter alguma coisa? Na vontade de falar, eu não estou satisfeito com isso que eu tenho e eu preciso outra coisa? Não sei, Felipe. Porque meus pais não são nada empreendedor. Não tem perfil na família de administração. E assim, eu posso estar equivocado, mas pela narrativa que você me fala, eu não vejo você como uma pessoa muito gananciosa, no sentido de falar, eu preciso abrir isso porque meu sonho é ter uma Ferrari, porque eu quero ir para Maldivas, com a minha esposa. Não, eu sou um cara tranquilo, cara. Mas assim... Então não foi o dinheiro que te motivou necessariamente a abrir a clínica, ainda que ele seja um benefício, tudo. Sim. Mas não era algo que fala, cara, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ficar cara, rico, preciso... que foi sempre nosso valor, nossa proposta.
sempre foi focada na entrega de resultado e experiência do paciente, sempre. Tipo assim, eu abro eu preciso até melhorar isso, assim, porque é muito comum eu abrir mão de um ganho meu para entregar uma melhor experiência pro paciente. Hoje mesmo aconteceu um paciente que falou: "Pô, você tá cobrando muito barato". Tipo, era um paciente que eu tive que fazer uma correção nele, né, Quanto você cobrou dele? cara, agora para essa correção, tipo, 8.000, Tá. entendeu? A cirurgia é muito mais do que isso. Uhum, uhum. Mas era um paciente que eu me propus a entregar um resultado para ele, não ficou do jeito que eu Ele vendi, pagou uma cirurgia, pagou uma cirurgia, ele fez, não ficou tão fez, legal. ele gostou muito, mas foi uma coisa mais minha até do que Quando dele. você olhou, você falou, E, cara, cara, não tá, eu não quero você andando na rua com esse resultado, dá pra ficar entendeu? melhor. Dá pra ficar melhor. E aí eu propus, chamei ele. Aí ele falou: "Pô, Sanabra, mas tá muito barato". Falei: "Não, cara, isso aí é. Isso faz parte. Eu te vendi Mas ele um já tinha pago a cirurgia. Já, Tá. entendeu?" Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com o que o paciente está vivendo dentro da clínica, a experiência do paciente e com o resultado. Você. Sempre foi isso, assim, sempre. Mais até do que. Eu valorizo mais isso do que tá ganhando. Uhum. Tipo assim, o fato do paciente contar a experiência maravilhosa que ele tem ali dentro da clínica, o cara tá feliz, pô, mudou a vida do cara. Pra mim, tem um valor maior. Eu valorizo muito mais isso aí do que, tipo, pô, lucrei pra caralho esse mês. Uhum. E eu e a Camila tem muito disso. O paciente, necessariamente o teu paciente, ele não tem um resultado imediato. Não, demora 1 ano, né? Então não é aquela coisa que você fez um procedimento, ele sai, já olha e fala, nossa, tô lindo. Não. Não. Não, o cara tá zoado, tá Tá, careca, tá né? zoado, né? Tá, e é algo que vai ser desenvolvido. Com o tempo. Portanto, a alegria e a satisfação que ele expressa pra você é uma alegria que não vem imediato, é uma Não, alegria é depois que... de. Eles até expressam, porque assim, eles ficam. Co- A gente faz um treinamento muito intenso da equipe. Então, a forma como a minha equipe trata o paciente, o tato com o paciente, como é conduzido o paciente em todo o processo, é tipo absurdamente refinado. Absurdo. Então, os pacientes, eles externalizam muito como eles foram bem atendidos, como eles foram, né, bem tratados, que não lembra de uma experiência tão boa como eles tiveram anteriormente, que foi diferente, mesmo que eu já paguei a cirurgia, vocês me tratam bem, Uhum. sabe? Tem muito disso, mesmo sem resultado. Tanto que você pode entrar no Google, meu negócio, você vai ver muito depoimento lá de paciente que acabou de fazer a cirurgia. Ele não tem Falando resultado bem, ainda. ele não É, conseguiu ver ele ainda. não viu o resultado. O resultado E, demora, né? e essa clínica no Class ficou quanto tempo aí? Cara, no Class, não deu nem 3 anos. Antes de 3 anos, eu comecei a fazer a nova Você clínica. falou, vamos precisar expandir. É, tava com 6 meses de agenda. Uau, E aí, que alegria, né? no meio da pandemia, a gente decidiu expandir. E mudou alguma coisa na pandemia pra vocês? Muito. Negativamente. Positivamente. Positivamente? Ah, A é? gente explodiu na pandemia. Por quê? Cara, eu acredito muito. Na verdade, a estética, ela foi uma virada de chave a pandemia. Uhum. Parte médica, de cirurgia plástica, dermatologia. Foi? Por quê? Você acha que as Foi. pessoas elas falavam, vou morrer, deixa eu me melhorar? O Vou que morrer, não tinha com o que gastar dinheiro, não tinha como comprar carro, não tinha como viajar. que eu vou fazer com o meu Vou fazer o dinheiro? que com o meu dinheiro? Vou me Vou fazer melhorar. cirurgia plástica, vou melhorar, Não dá pra eu ficar na academia, porque a academia é tudo fechada. entendeu? Teve isso, cara. O momento assim, tanto que eh, n- o, que- o volume de cirurgia da pandemia não é o normal mais, Você teve um volume muito maior na pandemia. muito maior. Você falou que Não só eu, todo você tinha mundo agenda da de 6 plástica. meses já Ah, de chegou a serviço. 9 meses minha agenda, um Se ano, eu quisesse assim. marcar com você, falar, ok, daqui a um ano a gente tem Uhum, agenda. 9 meses, um ano. E aí, obviamente, que às vezes um ou outro desiste, você puxa, para, né? Mas a gente chegou num fluxo aí de 9 meses a um ano de agenda. Então, na pandemia, você teve um excelente fluxo de caixa, você acabou ganhando dinheiro, foi a época que você mais ganhou dinheiro. Eu fiz um puta. Eu tirei o investimento da clínica muito rápido. Quanto tempo você pagou esses 300 aí? Aqueles 300, lembra aqueles 300 lá atrás? Cara, Demorou 8 meses. 8 meses. 8 meses você falou, toma, muito obrigado, É, gratidão. foi muito rápido. Tirei o peso aqui das minhas É. costas e foi. Ó, eu abri a clínica em junho. Agosto foi as primeiras cirurgias. Setembro eu coloquei um outdoor no aeroporto. Eu paguei a conta em janeiro, fevereiro ali. Setembro você colocou o outdoor. Você falou que mudou tudo. Mudou. Pô, bombou. Por que você acha interessante isso? Você sabe que eu conheço muitos empresários que eles percebem no negócio deles, eles falam, cara,
Pra mim, o custo do outdoor, acho que o aeroporto, não sei na época que você colocou, mas hoje você sabe, vai estar o quê? Uns R$ 8.000 um outdoor no Dependendo do aeroporto, ponto, 10, 12 mil. né? 8, 10, 12 mil reais, 10. R$ 10.000 um outdoor no aeroporto, né? Um mês, né? Então, hoje eu tenho muitos empresários que pensam assim, cara, se eu gastar R$ 10.000, é a matemática que eles fazem, em tráfego, rapaz, R$ 10.000 em tráfego numa cidadezinha como Campo Grande, eu vou bombar, as pessoas não vão cansar de me ver. Mas você percebeu que vale mais a pena 10 mil do que em influenciador, 10 mil em revista, botar 10 mil em um outdoor. É que você Explica. nunca vai por um, né? Você Não nunca. adianta também por um. Não, mas 10 mil é um. Um. Você tem que colocar quantos então ali? Ah, é vários na Pelo- cidade, velho. Senão a campanha não vira. Não adianta. Não adianta. Mas naquela época, em setembro, você botou. Lá eu só pus um, é verdade. Mas lá em No setembro você aeroporto. só colocou um. Só no aeroporto. Dentro da sala de embarque. É. Dentro do embarque. Dentro do embarque, que é o único lugar que o pessoal fica parado olhando ali diretamente. E o pessoal dizia que, eu te vi lá dentro. Direto. E é mais do que isso, né, cara? É uma questão de posicionamento também, né? Porra, uma marca que tá no aeroporto é uma marca forte, né? E Tipo, eu você... tava do lado da Plaenge, entendeu? Entendi. Ou seja, eles entendem que, analisando um aspecto de branding, que de fato o alto padrão que eu tenho, por exemplo, numa Plaenge é o mesmo alto padrão que eu tenho do que está do lado dele, que é uma clínica Sanabria. Portanto, é um produto, é um serviço de excelência que eu tenho aqui. E isso, com certeza, é onde eu quero colocar meu produto, onde eu quero me colocar. Né? Passa confiança, segurança. E quando você começa a colocar ali, você percebe que tem um retorno e uma rentabilidade. Você sabe que eu acho que Eu nunca mais tive coragem de parar de fazer outdoor. nunca mais. Não tive coragem, a gente ficou com medo. Às vezes que a gente reduziu, a gente não sabe se é coincidência de baixar o fluxo de paciente. A gente vai lá e Hoje você aumenta, trabalha com né? mais ou menos quantos outdoors? Pode olhar ali, vamos lá, uns 10. uns 10 outdoors, É, média. a última campanha agora do Cauã Raymond tem 10 outdoor? Eu vi. Ah, é 8 em Campo Grande e 10 no estado. Tá. Eu boto em algumas cidades específicas também. Não, você falou 8 em Campo Grande, 10 no estado, não são só 2. É 10 que você fala, 8 em Campo Grande, mais 10 distribuído entre o estado. Então a gente tá falando de Tem 18 um monte de outdoors. cidade, é. Mais ou menos isso. Porque tem algumas cidades do interior, tem algumas cidades estratégicas, Não Dourados. falando em outros custeios, porque eu falo pra você, eu acho que eu não conheço. Acho que a Plaenge aqui em Campo Grande coloca outdoor em alto volume. E A gente você? põe muito aqui. E você? É, não sei se Não, tem mais um- aqui? Quem que a gente visualiza em Campo Grande com muito A outdoor? Plaenge é A Plaenge é Plaenge inquestionável. Vanguard, né? Plaenge barra Vanguard, que não é o grupo, mas eu falo que depois, assim, de quantidade de A volume... Comper também é forte. Né? É... Mas esses, nossa, são empresas multimilionárias, né? São grandes conglomerados aí. Agora, um profissional, uma clínica, um médico que coloca tudo isso, não tem algo que a gente pode visualizar. Hoje você visualiza nessa realidade. Você disse então que você muda a sua clínica, sai do Class e você então decide construir, né? Foi essa clínica depois na do verdade, eu Class. não construí. O que aconteceu? Eu tava procurando. Eu não tinha dinheiro em caixa para construir uma clínica de alto padrão. Tá. Mas você fez a conta. Quanto que eu precisava? Aí, o que eu teria duas opções. Uhum. Ou eu ia construir uma clínica e ela ia ficar bem mais ou menos, porque eu não ia ter grana para investir em acabamento. Mas era caro uma clínica de alto padrão? 5, 6, 7 milhões? Você achou que você ia gastar? 5, 6. 5, 6 milhões. Você falou, Total, né? tudo Em construção. pra montar. Eu não ia ter isso. Tá. Talvez eu teria metade. Uhum. E aí, o que eu optei? Eu falei, não, eu vou alugar uma e vou fazer uma clínica de alto padrão, com um acabamento e estrutura interna. Uhum. E aí foi o que eu fiz. Você fez um aluguel de longo prazo aí. 10 anos. 10 anos. Aí eu peguei uma estrutura, acho que tem 600 metros quadrados, Que é onde é hoje. que é onde é hoje. E investi uma puta grana em interna, entendeu? Poltrona. E falei, Onde o paciente passava, ele Ele se encantava. tem que se encantar, entendeu? Então, locais estratégicos, né? Uhum. É interessante que você já falou isso hoje, e é algo que eu percebo que tem sido muito diferente entre esses posicionamentos, é a experiência do paciente. Cara, é bizarro o quanto isso... A gente fez agora recentemente uma consultoria para criar o meu produto digital, né? Tá. Até o Fernando que me deu essa dica. Aí eu fui lá fazer uma extração, né, que a gente chama. E aí a gente fez 2 dias de extração. Cara, nos 2 dias o paciente era o centro. Tudo que se perguntava estava relacionado ao Tudo paciente. o paciente.
Tanto que no final da extração, você ia olhar, tipo, o centro da extração toda era tudo relacionado ao paciente dos 2 dias, porque a gente fez um dia técnico, outro dia de gestão. Uhum. Tudo era em volta do paciente. Mas mudou essa experiência? Lógico que eu imagino que você vai aprimorando a Aprimora, experiência, melhora, né? né? Hoje existem quantos anos já de clínica Sanabria? 6. 6 anos. Vamos pensar na experiência do paciente hoje. O que você desenhou, para quem logicamente não é seu paciente, quem é seu paciente já sabe, mas que você falou é essencial, eu faço questão que o meu paciente, ou aquele que quer se tornar meu paciente, passe por isso. Vamos analisar em 3 elementos. O pré, o durante e o pós, porque eu imagino que a experiência começa antes, né? Eu vou ligar lá pro... Eu vi um outdoor e eu vou ligar lá. O que você falou, cara? A gente percebeu que o paciente precisa caminhar nesse caminho para que ele possa ser bem atendido dessa maneira, para que a gente possa... O que você desenhou? Como é que foi isso? Ah, cara, isso aí foi sendo desenhado com o tempo, né? Não foi um negócio do dia pra noite, claro. Não, isso aí é uma coisa que até hoje a gente tenta melhorar, né? Então, no pré do atendimento, cara, tem algumas coisas muito simples, assim, que a gente Que precisa ter o executa, beabá, claro. que é simples, mas que ninguém executa na Uhum, prática, porque isso às vezes custa dinheiro por causa de você ter que pessoas. uhum. Então, pô, chamar o cara só pelo nome, sabe? Uma coisa parece que é meio besta, mas É. assim, pra você ter alguém no pré-atendimento, só chamar o cara pelo nome, essa pessoa ela só tem que fazer isso. Ela não pode fazer um monte de função. Você sabe que esses detalhes, né? Eu estava conversando com o empresário esses dias, e ele estava falando sobre isso dentro da empresa dele, sobre esse procedimento operacional padrão. E ele, por exemplo, dentro da empresa dele, você me fez lembrar disso, ele disse, eu já determinei na minha empresa, quando chega um cliente, a recepção, na empresa dele, a recepcionista tem que levantar e dar bom dia pelo nome ou boa tarde pelo nome. E eu, né, eu sou empresário também, eu falei, nossa, eu nem imaginei um negócio desse. Mas são detalhes, né? Como você acabou de dizer, que numa experiência e num Tudo conta. contexto de excelência, É conta. mínimo. E parece que é uma coisa muito besta, mas isso é muito difícil de você executar. Não é simples, cara. Você já mandou dentro da sua empresa algum cliente espião pra ver se o time tava fazendo? Já, É, já. porque na O nossa cliente frente, oculto, o né? cliente oculto. Mas assim, isso é muito difícil de executar, porque geralmente essas pessoas que tá nessa demanda, elas executam várias funções, entendeu? Não é apenas Não é essa de só chamar pelo nome. receber, Aham. entendeu? Então isso custa, porque a pessoa ela não pode fazer muita coisa. Hoje você tá com quantas pessoas no seu time total, Campo Grande? 74. 74 pessoas. É, tipo, de tudo, né? Que orgulho, hein? É grande. De você, sua esposa e uma secretária para 74 pessoas é uma satisfação. E quando a gente começa a visualizar, você me contou que você tem a clínica hoje aqui, mas que você agora parece que expandiu, né? Parece que foi A Dourados gente tem em e... Dourados uma clínica em São Paulo, mas assim, são pontos mais de captação, de consulta, sabe? Não são pontos de execução de cirurgia. Em São Paulo a gente tem hospital parceiro que a gente opera, mas na clínica em si a gente não opera. Tá. Essas clínicas, elas são mais focadas para entregar justamente uma boa experiência para o paciente. Então, Mas quando precisa fazer o procedimento, vem para Campo Grande. vem para Campo Grande. Dourados vem para Campo Grande, São Paulo também vem bastante gente, e em São Paulo a gente tem o hospital parceiro. Mas você que atende lá? Uhum. Ou você tem profissionais Não, eu que atendo. parceiros? Hoje é sempre você? Não, em Campo Grande tem mais. Tá. Deixa eu entender uma coisa que para mim fez muita diferença, Sanabria, quando eu vi sobre os seus procedimentos. Eu tenho um amigo, um grande amigo, ele fez transplante capilar, foi a Uhum. informação que ele me deu. Ele era careca. Careca não, ele era calvo, aquele cabelo que tem uns fios meio aleatórios da vida. E ele fez. Hoje deve fazer o quê? Depois que ele fez, eu acho que uns 3 anos. Tá careca de novo. E até um dia eu fui falar pra ele, como eu disse, falei, rapaz, acho que eu me incomoda uma partezinha aqui. Falei pra ele falou, rapaz, eu vou te recomendar um médico. Eu falei, o que fez pra você? Eu falei, o que fez pra você? Pra que você vai me recomendar? Com você não funciona isso? Agora eu fico pensando, agora vamos falar um pouquinho sobre o procedimento de transplante. Lógico que você não analisou o caso dele, mas por que tantos transplantes? De médicos até de tempo no mercado,
no médio e longo prazo, não dão certo, volta a calvície. Cara, o que que acontece? Obviamente que existe várias variantes, Claro. né? Existe o E- procedimento mal Ele executado, disse, mas foi estresse, ele falou pra mim. vamos partir do princípio que todo mundo operou com um excelente cirurgião Tá, e a cirurgia foi muito bem executada, partindo desse princípio. tá bom. O que que a maioria dos pacientes fazem? Quando a gente vai fazer o transplante, cara, a gente vai reconstruir áreas calvas ou áreas com pouco cabelo, né? Só que assim, aquela área que você reconstruiu tem uma tendência a não se perder, porque o cabelo do transplante, em teoria, é um cabelo permanente. Deixa eu só fazer vou fazer uma pergunta de leigo pra gente caminhar, porque com certeza tem muita gente que nos assiste que não tem uma compreensão. Vamos falar vou falar em mim, tá bem? Normalmente um homem, 33 anos, vai ter mais ou menos quantos folículos aí no total, média? Pra doadora, Vai ter aí 10 mil, 9 mil folículos. 10 mil, 9 mil folículos aí. Eu perdi cabelo aqui, não nasce mais aqui, tem uma parte aqui, tem outra parte que não nasce mais. Essa parte que não nasce mais, não tem como nascer de novo. O que morreu, morreu. O que morreu, morreu. Aí ele só vai ter cabelo de A novo se você solução para transplantar. calvície, no sentido de um remédio ou algo que faz nascer cabelo que não nasce mais Não naquele existe. lugar, não existe. É só o transplante. Tá. O grande erro dos pacientes é o quê? O resultado da cirurgia, depois de um ano, ele é a somatória do cabelo que você tem na cabeça mais o transplantado. Tá. O transplantado você não perde mais. Mas e o que não é transplantado? Ah, Você vai esse perder? É por E aí isso que o paciente sempre vai ter que tomar Sempre vai ter que tratar medicamento. medicamento. Que é o E é o grande minoxidil, erro dos finasterida, pacientes. etc. Tal. Perfeito. Tá. É o grande erro dos pacientes, que a maioria dos pacientes faz o quê? Ou por ignorância própria, ou porque o médico não orientou, ou porque o cara cagou mesmo. Não era melhor o cara ser careca 100% e botar tudo, que aí não caía mesmo mais, né? Então, mas é que a gente não tem cabelo para reconstruir tudo, né? Uhum. Então, o cenário ideal é o quê? É você fazer o transplante com cabelo ainda, para você ter um bom resultado Tá. e tomar remédio para estabilizar, E nunca mais vai poder parar de tomar. enquanto quiser cabelo. Então, se você transplantar aqui em mim, se eu não tomar remédio, pode começar a cair aqui, e Em depois... volta de onde tem cabelo vai perder, né? Só não cai, mas na parte transplantada Não não cai perde. mais. Por quê? Não cai mais. Porque esse cabelo foi retirado de uma área que não tem calvície, que é essa região lateral aí de trás. Então, esse cabelo é um cabelo saudável, ele é resistente ao processo da calvície. Eu vi uma técnica que você disse, eu fiquei curioso, porque eu sempre ouvi dizer que pra fazer transplante tem que rapar a cabeça. Como é que é o nome? É fui? Como é que é o nome? Fui sem raspar, né? Fui sem raspar. Como é que é isso aí? Explica pra mim. Eu queria... Cara, fui sem raspar, ela é feita para pacientes que não querem raspar a cabeça e também para mulheres. Mas tem algum paciente que quer raspar a cabeça? Acho que a maioria não... A maioria não quer, A maioria não quer raspar a cabeça. mas nem sempre é possível, né? Porque o fui sem raspar, o rendimento da cirurgia é menor, então você não consegue grandes quantidades de cabelo. Então ela está restrita a calvícies menores. Tá. Então tem indicação, né? Mas é uma técnica que a gente faz sem raspar. A gente não raspa. Hoje, quantos porcentagem dos seus pacientes são homens e são mulheres? Ai, cara. É mais homem? Cirurgia? É, que te procura? Cara, no começo 10 para 1, de 9 para 1 de homem. de homem. Hoje, talvez 8 para 2, 7 para 3. Ainda homem é Não, o com carro-chefe certeza. inquestionavelmente. Absurdamente. Disparadamente. Clínica Sanabria. Pra onde você está querendo caminhar? Pra onde você pensa nisso? Cara, nosso foco é se estabelecer como uma referência a nível Brasil, né? Dentro da técnica sem raspar. Essa chamada FUI, Fui sem raspar. tá? E E como que você montar tá um grupo. pensando em caminhar pra chegar nisso? Existe uma A estratégia? gente montou uma clínica em São Paulo, né? Uhum. E a gente tá se posicionando lá. Porque brigar com São Paulo ou com outros profissionais de São Paulo, Pesada, é de cachorro. eu fico imaginando aqui em Campo Grande e tal, Mato Grosso do Sul, dentro da concorrência que a gente tem diretamente. Ainda vai, né? Ainda vai, mas quando você pensa em São Paulo e você se posicionar como um profissional de relevância, principalmente que você não foi para polos, né? Você não falou assim, vou daqui para Curitiba, vou daqui para Floripa e vou avançando. Não, a gente chegou em Você São imediatamente já Paulo. falou, vou chegar em São Paulo e vou me posicionar como alguém relevante ali em São Se Paulo. posicionar, a gente chegou, montou uma clínica na Avenida Paulista, se posiciona como uma referência. É posicionamento, cara. E tem chegado muito clientela de São Paulo? Tem, a gente opera bastante.
E hoje tem como alguém de São Paulo operar em São Paulo sem precisar vir para Campo Grande. Tem. Você vai para lá. Semana que vem eu tenho cirurgia. Essa semana, sexta e sábado eu opero lá. E deixa eu fazer uma pergunta pra gente caminhar pro final, Sanabria. Que começou lá no começo e eu percebo que caminhou em toda a jornada. E a Camila hoje tá com você Cara, na a Camila clínica? foi uma pessoa fundamental em todo esse processo. Por quê? Porque eu sempre me dediquei à parte técnica, né? De execução, de cirurgia, qualidade técnica, controle de qualidade. E ela sempre na gestão. Ela hoje ainda tá na Tá. gestão. Ela é a Você. gestora da clínica. E o sonho dela de ser procurador e tudo foi. Ela passou no concurso, entrou e saiu. É. E como foi importante a presença dela dentro da sua trajetória? 100%. Você acha que você não teria caminhado se Não, não de fosse jeito ela? nenhum. Ela foi fundamental nesse processo, fundamental. E anos depois, você teve filhos? Tenho 2 meninas hoje. 2 meninas. É. Quantos anos elas têm hoje? Maria tem 5, Helena tem 4. E mudou a perspectiva sua de visão de vida ou de propósito depois Com delas? certeza, né? Elas são a razão, né? Tipo, você meio que hoje a gente trabalha. Eu e a Camila, o nosso foco são 2 coisas: as meninas e os pacientes. A gente tem muito foco nisso, assim, experiência do paciente, resultado. Mas assim, a gente busca tá crescendo, evoluindo para trazer qualidade de vida, a gente entregar para elas muitas vezes que a gente não teve, né? Isso é. Acho que isso Eu aí sou pai de é 2 legado. e acaba sendo exatamente essa perspectiva da gente pensar não apenas em como vai ser o nosso futuro, mas de fato o futuro daqueles que vêm gerações depois de nós. Com certeza. Meu amigo, foi um prazer. Foi um prazer Meu, satisfação conhecê-lo imensa. mais e conhecer profundamente essa história. Eu tenho certeza que muitos, como eu disse, veem a trajetória, e ela não acabou, mas a trajetória até onde empresários de sucesso chegaram, pensando exatamente, olha lá, foi fácil, olha lá. Com certeza essa caminhada aí, ó, deve ter pai rico. Pai rico. Deve ter pai rico, deve ter mãe rica, deve ter alguém, né? E entender a jornada e entender os desesperos, né? Como você falou, voltei de HB20 de São Paulo. Exato, entendeu? Né? Vendi meu Toyota, voltei de HB20, abri minha clínica com 0 clientela e com dívida. E fomos avançando, e fomos expandindo, e fomos ousados. E com certeza deve ter momento de medo e choro no caminho, como você até falou. hoje, né? Até hoje, né? Até hoje, porque Eu tenho uma folha de 70 e poucos funcionários. Até hoje, tipo, monta uma clínica em São Paulo, cara, você acha que... E aí? Na Paulista. Na Paulista, entendeu? Tem que bancar. Ué. Não só montar, depois tem que manter. O pior é o depois, né? Meu amigo, foi um prazer. Obrigado muito pelo convite, por você ter vindo aqui no podcast My Business. E meu desejo profundamente é que você prospere mais e mais e mais até onde você e sua casa prosperaram. Show. Foi um prazer.